Fala galera, como é que é? Tudo bem? Comigo também. Para quem não me conhece, eu sou Miguel DJ e a gente vai seguir aqui nos nossos capítulos. Vamos ao 5º capítulo hoje das nossas histórias contadas por mim mesmo. Eu vou contar hoje a história de como eu entrei na indústria fonográfica. Para quem não sabe, eu tenho 3 vertentes de trabalho. A primeira foi o DJ, onde tudo começou. Depois a indústria fonográfica. E por último lugar, a gente começou a trabalhar em rádio, né? Eu sempre entrei muito nas rádios, mas não trabalhava nelas, né? Então a gente vai contar como tudo isso começou lá no longínquo ano de 1975. Um dia, no mês de março, fui almoçar na casa de minha avó. Recém tinha voltado da praia, né? Fui almoçar na casa de minha avó, Cecília, mesmo nome da minha neta mais nova. Fui almoçar na casa da avó e lá uma pessoa que já tinha trabalhado na minha casa e era inquilina da minha avó há muito tempo, né? Passou assim, continuava sendo inquilina da minha avó. Minha avó morava num lugar que tinha um pátio muito grande e algumas casas que ela alugava e tal. Então a Terezinha passou e tal, me viu, né? E contou que o Geraldo, que já tinha sido inquilino, tinha voltado de São Paulo e estava trabalhando com disco, né? Eu já conhecia o Geraldo desde bem pequeno, né? Inclusive já tinha furado um radiador de uma caminhonete Ford dele, por ele ter feito fiscal de bolinha, né? Ele passou e recolheu todas as bolinhas de gude da gurizada e eu fui lá sozinho e de funda, dei 2 fundadas no radiador da Ford, que era até da Souza Cruz. Ele era representante de cigarro na época. Fiz 2 furos lá no radiador e depois descobriram, depois eu contei para ele e tal, e era isso aí. Bom, me contou que o Geraldo estava trabalhando com disco, que tinham voltado para Porto Alegre, já estavam com escritório e tal. E eu, como já tinha trabalhado por um ano antes, na Yes Discos, né? Que foi o meu primeiro emprego, assim, que seria para carteira assinada, mas não chegaram nem a assinar a carteira. Eu perguntei onde era, né? O endereço e tal, para mim ir lá, e ela me disse: estão precisando de divulgador. Eu nem sabia o que era divulgador. Não tinha a mínima pretensão. Tinha 18 anos. Faria 19 anos em maio, né? E aí perguntei para ela, voltei para minha casa com o endereço e tal, e final de tarde peguei o bus e rumei para o centro da cidade. O escritório era na Galeria Malcom, quando a Galeria Malcom não era cheia de inferninhos ainda, né? O que tinha muito lá era salão de beleza dos advogados e tal. Era no primeiro andar, não precisava nem pegar elevador, subia ali a escada do lado, né? E a Galeria Malcom, naquela época, era a galeria da cidade, assim, onde a rapaziada se encontrava, onde tinha loja Saco e Cuecão, onde tinha as lojas de sapato maneiro, tinha 2 lojas de disco, né? Então era uma coisa bem diferente do que a Galeria Malcom hoje em dia, né? Aquela decadência toda, vazia, lojas fechadas e tal. E o edifício para cima é só puteiro, né? É o seguinte, aí cheguei lá, a porta do escritório estava aberta, tinha um magrão alto, de cabelo grisalho e tal, sentado na mesa e tal, e ele estava sozinho. Daí eu me apresentei: quem me deu o endereço daqui foi a Terezinha, ela me falou que vocês estavam precisando de divulgador e tal, e eu
queria me candidatar à vaga, né? Eu já trabalhei com disco um pouquinho e tal. Daí ele disse assim, cara, eu não vou nem começar o assunto contigo, tá? Porque eu estou esperando os vendedores chegarem das lojas, né? E daí a gente bate um papo. Aí fiquei conversando qualquer coisa com ele. Mal eu sabia que eu estava conversando com Eli Oliveira, um cara que era craque naquilo, né? A gente trabalhou junto muitos anos depois, até em outras gravadoras, né? Eli Jacob de Oliveira, a minha primeira carteira assinada, e eu tenho muita gratidão, vou mandar esse vídeo para ti, Eli, tá? Tenho muita gratidão, até hoje lembro como se fosse ontem. Vamos lá, bate-papo e tal, ele me chamou na sala dele, né? Me chamou na sala dele, os vendedores chegaram, o Geraldo chegou, me viu. Ô Miguel, ele é italianão, né? Ô Miguel, o que tá fazendo aí e tal? Filha da puta, furou meu radiador e tal. Ele, esse cara aí é bandido e tal, né? Então ele me levou para dentro da sala e tal, começamos a bater papo. Eu vou te botar aqui algumas músicas no toca-disco e tu vai dizer em que rádio tu levaria. Me lembro como se fosse hoje. A primeira música que ele botou foi um compacto da Diana, né? Que na época era mulher do Odair José. Botou o compacto da Diana, aonde tu levaria esse disco? Aí eu respondi, eu levaria na Rádio Farroupilha, na Rádio Itaí, na Rádio Caiçara, tá? Por cima, assim, né? Tinha outras rádios populares na época, mas eu não falei as outras. Eu me lembro direitinho que eu falei essas. Depois botou uma música internacional, que, se eu não me engano, era do Nazaré, que estava lançando o disco, o mesmo disco que tem Love Hurts na época. Mas não foi Love Hurts que ele mostrou. Foi Hair of the Dog, né? Que era o título do disco. Botou e essa música toca na Pampa e na Continental, né? Beleza, acertei outra. Aí ele botou um samba, que esse samba realmente eu não me lembro quem era. Era um artista que não chegou a vingar, eu não me lembro qual era. E eu falei de novo que levaria na Caiçara, na Farroupilha, na Pampa, na Princesa, né, na Cultura, na Rádio Guaíba, né, na Rádio Gaúcha, que na época eu tocava música, né, e até a Rádio Gaúcha tinha mudado de estilo. A Rádio Gaúcha, e eu não tinha escutado ainda, a Rádio Gaúcha estava super popular, né, estava com uma programação super popular, e pá, acertei de novo. Aí ele botou uma música de uma banda que existe até hoje lá de Minas Gerais, chamada Wact. Eles fazem som instrumental e geralmente, hoje em dia, pelo menos na época eu não me lembro, eles faziam som em tubos de PVC, tanto de percussão como de sopro e tal. É uma banda muito interessante. Quem não conhece, tem bastante coisa no YouTube a respeito deles, se chama Wact. Ele botou uma música lá, eu escutei e disse, isso aí não toca em rádio, mas isso aí seria interessante para botar de fundo de comercial. Lá eu sabia o que era fundo de comercial, cara. Da onde saiu aquilo? Eu nunca tinha entrado numa rádio, sabe? Eu não sabia que rádio tinha central de gravação, sabe, que tinha operador de gravação que só fazia aquilo e tal. Eu falei, essa música é legal para fundo de comercial e tal, para efeito sonoro e tal. Pá. Conversamos mais um pouquinho, ele me falou, tem outras pessoas aí que a gente vai fazer entrevista, tu deixa teu endereço aí, tu tem telefone em casa? Não tenho telefone em casa. Então deixa teu endereço aí, qualquer coisa eu te chamo e tu volta aqui. Beleza, eu te chamo e tu volta aqui. Eu pensei, se tem outras pessoas interessadas, eu acho que
Não deu para mim, né? Ainda mais inexperiente, 18 anos, né? Fui embora. Mal sabia eu que no outro dia Geraldo ia apertar na campainha lá de casa. Logo após o almoço, acho que 1h por aí, apertou na campainha, fomos atender, era Geraldo, convidei para entrar e tal. Miguel, vamos que tu vai trabalhar com a gente. Quê? Eu vou trabalhar com vocês? Vai. Fomos para a Galeria Malcom e lá estava... se eu errar o nome, me desculpa, eu falei com essa pessoa 2 vezes, eu acho, tá? Tinha um garotão que estava fazendo a divulgação, que era divulgador do ex-representante, né, que tinha saído, e estava lá uns dias mais só para mostrar onde eram as rádios e tal, para aquele pessoal que tinha chegado todo de São Paulo, né? A equipe inteira inicial era Eli, Osmar e Geraldo, né? Que vieram de São Paulo. O Geraldo era gaúcho, mas o Eli e o Osmar de São Paulo. E depois veio o Demar, depois veio o Chico e tal, e a gente completou a equipe. Então vamos nessa. Eu acho que o nome dele era Cláudio, não tenho certeza, e o Cláudio me levou naquela mesma tarde para a primeira rádio que eu visitei, que foi a Rádio Farroupilha, que na época era lá no Morro Santa Teresa, atrás daquela época do Canal 5, hoje TVE, aonde hoje é a FM Cultura. Ali era a Rádio Farroupilha, que era primeiro lugar no Ibope. O primeiro radialista que eu falei, já é falecido, era um cara muito bacana mesmo, foi Homero Coimbra, né? Foi Homero Coimbra, o primeiro radialista que eu falei, o primeiro cara que eu entreguei um vinil para ele. Entregamos, conversamos um pouquinho, naquela época só tinha no Morro Santa Teresa a Rádio Farroupilha, depois encheu de rádios, né? Só tinha a Rádio Farroupilha. Pegamos o 95 e descemos na 0 hora. Aí eu falei com o primeiro jornalista especializado em música que eu falei no meu primeiro dia de trabalho, que foi Juarez Fonseca, que na época era cabeludo, hoje em dia ele não tem mais cabelo e não trabalha mais na 0 hora. Juarez Fonseca, que trabalhou na 0 hora muitos e muitos anos, vocês já devem ter lido colunas e colunas dele, foi o primeiro jornalista de música que eu conversei, foi Juarez Fonseca. A redação de variedades da 0 hora, para quem já entrou pela entrada antiga, era logo após o elevador, que não existia ainda, né? Era aquela sala ali, que depois foi do Ricardo Gentilini e tal. Ali era a redação, né, de variedades da 0 hora, para ver a diferença. Hoje em dia a redação de 0 hora é enorme. Não sei se ela é usada ainda totalmente, faz muito tempo que eu não vou lá no 3º andar. Então, por essa coisa de muita gente trabalhar de casa e tal, né? Então, Juarez Fonseca foi o primeiro. Subi na Rádio Gaúcha, estava o programa da tarde, que eu não me lembro o nome do programa, mas quem estava no ar era Nabor Couto, irmão de Carlos Couto, que hoje em dia trabalha no grupo RBS, como gostam de dizer. Eu não sei para quem o Couto serve, se é para Atlântida e 102, ou só para 102, ou só para Atlântida, não importa, tá? Mas Couto está na RBS, andou por outros lugares e tal, foi para Pop Rock, trabalhou em outros lugares e hoje está na RBS já há muito tempo. Bati um papo com o Nabor Couto,
Carlos Couto era o operador de áudio daquela tarde, né? Os irmãos, né? Estavam um no ar e o outro operando o áudio. Então esse, galera, foi o modo que eu entrei em gravadora e esse foi o meu primeiro dia, tá? Durante nossas histórias eu vou contando outras coisas de primeira vez, de primeiro artista, de segundo artista, de primeiro artista internacional, primeiro fora, dei vários na minha vida, né? Dou até hoje. Então, esse foi o meu primeiro dia e foi o modo que eu entrei em gravadora, né? Completamente sem querer, aquela coisa da luz divina, e a gente não parou até hoje. Né? Até hoje, graças a muita gente que eu vou citar o nome em outros episódios, tá certo? Então, esse foi o episódio número 5 das histórias do Miguel contadas por ele mesmo, tá bom? Grande beijo para todos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, o nome do canal é Miguel DJ Dalberto, certo? Eu acho até engraçado que o canal tem mais de 300 pessoas, ainda é bem pequenininho, né? E o número de pessoas que assistem aos vídeos é desse tamanhozinho. Conto muito com vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e vejam os vídeos. Beijo, até a próxima.